Imagina só, digitar algumas palavras tipo um pinguim lendo um livro na lua, e em questão de segundos, uma imagem super detalhada que nunca existiu antes aparece na tela. Pois é, isso já não é mais coisa de filme não, é a realidade da geração de imagem por inteligência artificial. Mas como é que isso funciona exatamente? Então, como é que uma máquina consegue pegar uma ideia maluca como essa e transformar em pixels? A resposta não está num único programa mágico. Na verdade, é uma colaboração bem fascinante entre dois tipos diferentes de IA. Para a gente entender essa tecnologia, a gente precisa conhecer os dois agentes principais que trabalham por trás das cortinas. Um que entende o que a gente escreve e outro que, bom, desenha. Pensa nisso como se fosse uma dupla dinâmica. De um lado, a gente tem o tradutor. É uma IA que lê o comando de texto e converte aquilo num conjunto de instruções visuais. Do outro lado, entra em cena o artista, uma outra IA que pega essas instruções e, a partir do mais absoluto nada, cria a imagem que foi imaginada. Esse tradutor, na maioria das vezes, é um modelo chamado Clip. E o que ele fez foi basicamente estudar centenas de milhões de imagens e seus textos na internet. Com isso, ele aprendeu a conectar palavras como cavalo com a aparência de um cavalo, astronauta com o visual de um astronauta. Ele não desenha nada, mas ele cria um mapa, sabe? O GPS que o artista vai seguir. Ok, então o mapa de instruções já está pronto, mas e o artista? Como é que ele desenha de fato? Bom, a resposta está numa técnica que é genial e um pouquinho contraintuitiva, os chamados modelos de difusão. Pensa numa gota de tinta caindo na água. Ela se espalha, se dissolve e até sumir, né? Os modelos de difusão aprendem fazendo exatamente o contrário. Eles aprendem a pegar essa tinta toda dissolvida e juntar de volta numa gota perfeita. E, para aprender a construir, eles primeiro precisam aprender a destruir. Durante o treinamento, a IA pega milhões de imagens e vai, de propósito, destruindo elas aos pouquinhos. Ela adiciona um pouco de ruído, tipo o chiado de uma TV fora do ar. Depois, mais um pouco e mais um pouco, até a imagem original virar só estática. Fazendo isso milhares e milhares de vezes, a IA vira uma verdadeira especialista em como as imagens se transformam em bagunça. E é aqui que a mágica acontece. O processo todo é invertido. A IA começa com uma tela de puro ruído aleatório. Daí, a cada passo, aquelas instruções do tradutor Clip dizem que tipo de ruído precisa ser removido para que o resultado comece a se parecer com a descrição, tipo um pinguim na lua. E lentamente a IA vai moldando esse caos, esculpindo a bagunça até que uma imagem nítida e original aparece. É como um escultor que olha para um bloco de mármore e já consegue ver a estátua lá dentro. A tecnologia é brilhante, sem dúvida. Mas ela tem um segredo. Como a IA aprendeu tudo sobre o nosso mundo? Olhando a internet. E a internet, como a gente bem sabe, está longe de ser um lugar perfeito. Isso nos leva ao tal do fantasma nos dados. Então, o ponto crucial é este. Quando a IA aprende com dados criados por nós, seres humanos, ela não aprende só sobre gatos e astronautas. Ela também aprende os nossos padrões e, às vezes, os nossos vieses, que estão todos embutidos nesses dados. E esse problema aparece de várias formas. Pode levar ao que os pesquisadores chamam de apagamento de identidade, quando certas culturas quase não aparecem. Ou pode levar à repetição de estereótipos de gênero e raça que já existem por aí, nos dados de treinamento. E olha só que interessante como isso funciona na prática. Nesse estudo, pesquisadores deram a mesma imagem para duas IAs. A foto mostrava uma criança celebrando o festival hindu de Holi. Um dos modelos deu uma descrição super genérica, chamando de atividade artística, basicamente apagando todo o contexto cultural. Já o outro modelo identificou certinho. E aqui tem outro problema, o erro factual. Nessa imagem, uma das IAs analisadas descreveu a cena como um homem conversando com uma mulher, errando completamente o gênero de uma das pessoas. Parece um errinho bobo, né? Mas esses equívocos, quando acontecem muito, acabam reforçando estereótipos e criando representações bem distorcidas da realidade. Mas os problemas não são só internos, do algoritmo. A chegada tão rápida dessa tecnologia também criou conflitos bem reais aqui fora, no mundo de verdade, especialmente entre artistas e as grandes empresas de tecnologia. A velocidade com que essas ferramentas apareceram pegou todo mundo de surpresa, sabe? E isso acendeu debates muito intensos sobre quem é o dono da arte gerada por IA e se o método de treinamento é justo com os criadores humanos. Os pontos centrais dessa controvérsia toda são bem claros. Os modelos foram treinados com o trabalho de incontáveis artistas sem pedir permissão, o que já levou a vários processos judiciais. A tecnologia também pode ser usada para criar desinformação ou conteúdo ofensivo. E a pergunta fundamental continua no ar.
se ninguém pintou, esculpiu ou fotografou, de quem é essa obra? Com tantos desafios, tanto técnicos quanto éticos, a pergunta que fica é: como a gente avança? É possível construir uma IA que seja poderosa, mas que também seja justa e responsável? A boa notícia é que pesquisadores e especialistas em ética já estão propondo um caminho. E ele passa por construir bancos de dados com mais curadoria e diversidade, por envolver as comunidades mais afetadas no desenvolvimento e, principalmente, por garantir que sempre tem um ser humano supervisionando, com o poder de intervir. Transparência e canais de feedback contínuo também são cruciais. No fim das contas, a arte de IA é um espelho. Ela reflete não só a nossa criatividade e a nossa imaginação, mas também as nossas falhas, os nossos preconceitos e as nossas disputas. A tecnologia nos mostrou um reflexo muito poderoso de nós mesmos. A grande questão que fica é, agora que a gente viu esse reflexo, o que vamos fazer a respeito?